Botafogo empatou com o Vasco 1-1, resultado ruim para o Botafogo. O Vasco acho que nem tanto, que eles tiveram até que lutaram para manter, para segurar esse empate, fizeram cedo no final do jogo. Vamos ver aí qual é a repercussão do jogo. Arthur Jorge desceu a lenha, a arbitragem prejudicou o Botafogo. O Tietchan está com um rasgo na perna, teve que tomar pontos por causa de uma falta violentíssima do Moura, que nem cartão levou. Então vamos ver aí a repercussão do jogo de hoje. Bom, porque Arthur Jorge começa a sua entrevista coletiva nesse momento. Vamos lá. Parece que o desempenho tenha sido, ou que justifique o que quer que seja, de negativo acima de tudo, porque estamos a fazer o nosso caminho, vimos uma vitória, empatámos hoje aqui fora de casa, estamos no top 4, portanto vamos manter os pés no chão e saber gerir as expectativas que me parecem serem muito importantes nesta altura. E se calhar está na altura de eu reclamar também, porque vocês têm que fazer essa análise também. E acho que é importante poderem hoje voltar a tocar naquilo que nos aconteceu já no jogo frente ao Fluminense. Uma entrada violentíssima hoje na primeira parte sobre o Tietchan. Obrigou-me a tirar o jogador de campo, na segunda parte não conseguia. Tenho uma ferida aberta, não sei quando é que eu vou ter novamente para jogar. De uma entrada violenta em que o VAR tem que intervir. Isto é criticar, sim. E ficar insatisfeito com aquilo que é momentos do jogo que condicionam, que alteram e que possam passar impunes numa situação que é a segunda vez. E falo por ser a segunda vez, porque aceito que naquele momento rápido seja impossível de se perceber, ou difícil pelo menos, mas com a imagem parada, o jogo parou, eu já vi a imagem, é por demais evidente que não pode passar impune uma entrada daquelas, como já aconteceu, volto a dizer, frente ao Fluminense, em nossa casa, na primeira parte também. Boa noite, professor. Eduardo Alves, do portal BTB Esporte. Essa foi sua primeira partida em São Januário, que é um estádio que diversos treinadores costumam relatar ter uma atmosfera muito específica, que é até um pouco hostil para o time adversário. Eu queria que você pontuasse um pouco do que você viu aqui e qual que era a sua expectativa também para essa sua primeira vez aqui. Boa noite. Sim, é de facto a primeira vez, é sempre um gosto jogar em grandes estádios e estádios emblemáticos, como é o caso deste aqui, mas para mim, nesta altura, enquanto profissional, aquilo que é a minha paixão é jogar no Nilton Santos, é poder jogar frente à minha torcida, é poder jogar frente aos meus. Hoje aqueles que aqui tiveram também connosco do princípio ao fim. Acredito também que não tenham saído completamente satisfeitos, porque foi só um ponto que hoje aqui levamos para casa, mas nada mais a registar, tendo em conta aquilo que é a minha função, que é poder falar do jogo e daquilo que é o resultado final. Boa noite, mister. Eu queria que você falasse sobre o trabalho de bola parada do Botafogo. A gente mais uma vez vê o Botafogo tendo um gol numa jogada de bola parada, um escanteio. O Bastos fez o terceiro gol dele em 18 dias. Os 3 de escanteio, se não me engano. Sim. Então, é uma ferramenta muito trabalhada, uma ferramenta muito importante. O Botafogo faz ela muito bem, com muita eficiência. Eu queria que você falasse sobre esse trabalho, e o João também é um cara importante nesse sentido, né? É mais uma ferramenta, porque você sabe que hoje as equipas, e eu já tive a oportunidade de dizer também aqui, nós temos um Brasileirão muito equilibrado, com boas equipas, com equipas muito competentes, e nós temos que estar sempre à procura de argumentos para poder ser superior ao adversário. Uma das ferramentas é exatamente isso, da questão das bolas paradas, que têm resultado ofensivamente. Temos de trabalhar também bastante aquilo que é o momento defensivo, porque são dois momentos muito específicos, muito próximos da nossa área, onde normalmente existe muita gente dentro da área, quer ofensiva, quer defensivamente. É importante que possamos continuar a trabalhar e a conseguir ter, acima de tudo, sucesso, porque às vezes nem sempre o sucesso chega, mas é mais uma ferramenta, porque tudo conta, tudo é detalhe, tudo é importante para aquilo que é a busca do resultado, que o resultado é dentro daquilo que tem sido também a nossa grande aposta de poder vencer jogos. Boa noite. Pela atuação do time, do adversário no campeonato, brigando contra um rebaixamento, como que o Botafogo vê esse empate, um resultado bom ou não? Não, já tive a oportunidade de lhe dizer que o resultado em si, sendo um ponto somado, não é um resultado que nos deixe satisfeitos. Volto a dizer que aquilo que é hoje, nesta altura, a classificação das duas equipas, tendo em conta aquilo que é um jogo, um clássico, pouca interferência tem, porque são equipas que vão sempre lutar pela vitória. Portanto, o favoritismo desaparece
e há naturalmente a necessidade de dar tudo em campo para poder superar o rival. Hoje não tivemos não conseguimos, porque era o objetivo de somar 3 pontos, levamos 1 ponto, é mais 1 ponto da nossa caminhada, no final faremos as contas. Ok, obrigado a todos. Obrigado. Coletivo encerrado, obrigado, mister. Muito bem, rápida, né? Entrevista do Arthur Jorge, achamos que ele iria falar até mais, mas disse aí do ponto conquistado, de um Brasileirão com equilíbrio. A gente sempre discute isso também, né? Como não dá para a gente pegar a tabela do Campeonato Brasileiro e imaginar que vai ter um jogo mais fácil, ou que não seja tão complicado, embora o Vasco esteja na situação que está, era um clássico também, né? Então também não dá para deixar de ver dessa forma. Mas o comandante do Botafogo aí, ok, é mais um ponto somado na casa do adversário, enfim. Vai um pouco de encontro àquilo que ele falou, né, algumas semanas atrás, e eu gostei muito quando ele falou isso, né? O Botafogo tem que jogar dentro e fora de casa da mesma forma, né? São 11 contra 11 dentro de campo, então tem que jogar com a mesma intensidade, com o mesmo volume de jogo, com a mesma disposição, mas não é isso que a gente vê, até porque o Campeonato Brasileiro é muito complicado. Você joga quarta contra o Vasco, no dia seguinte você já se apresenta, treina, você já viaja para jogar em São Paulo, depois você vai já para Cuiabá, quer dizer, é um desgaste muito grande em relação à recuperação, você não tem como recuperar e como treinar o time, né? E hoje nós temos um campeonato, eu acho um campeonato bem interessante pela dificuldade que se encontra, não só assim pelas limitações das equipes, mas os treinadores mais bem preparados, então você joga jogo a jogo de acordo com o adversário, você faz as mudanças táticas, as estratégias, e isso dificulta cada vez mais, né? Se você observar os times, todos os times praticamente, eles mudam jogo a jogo, seja na escalação ou principalmente na estratégia. Entrego a bola, hoje eu recupero, hoje eu me posiciono, vou jogar no contra-ataque. Então isso dificulta ainda mais o trabalho dos treinadores, né? Porque você tem que administrar e entender como funciona, e dos jogadores, porque você tem que se recuperar, você tem que se posicionar e jogar, né? Então, às vezes, não, mas é só jogar bola. Não é assim, né? Uma coisa é você jogar no final de semana, reunir os amigos para jogar, e outra coisa é profissionalmente. Então, tem essa dificuldade. Acho que esse ano, particularmente, eu acho que é um dos campeonatos mais difíceis, se não o mais difícil, nos últimos anos, em relação ao equilíbrio das equipes. Você tem Flamengo e Palmeiras que estão ali, mas alguns times que estão chegando, Bahia, Atlético Mineiro, você tem outros times que poderão dificultar aí para essas duas equipes, que para mim são os grandes favoritos. Mas é um campeonato bem equilibrado. E até para olhar mesmo a situação do... Tem muito disso que o Zé também está falando, né? É diferente de 2023, tem muita gente já ali também apertado, junto, com a mesma pontuação, ou com uma pontuação muito próxima. O trabalho do Arthur, acho que independentemente dessas oscilações que a gente falou no início e tal, de esperar um desempenho ou outro, eu acho que ainda é um trabalho muito mais interessante até do que era essa altura do Campeonato Brasileiro passado, e como ele também conseguiu impactar logo de imediato. Eu acho que dá para fazer uma leitura mais por essa linha do Botafogo. Do time já acabou mesmo. Tá? Muitos jogadores são diferentes, o técnico é diferente. Claro que o torcedor nunca vai esquecer do que ele passou ano passado, mas eu acho que ele já virou essa parte no sentido de que é esse o time que está jogando, é esse o time que tem que ser apoiado, é esse o time que está na briga pelas primeiras posições. O ponto para mim é outro. E o Donan destacou no primeiro comentário. O Botafogo não vive o seu melhor momento desde que chegou o Arthur Jorge. Os últimos jogos, se pegar os últimos 4 jogos, em 3... posso citar Atlético Paranaense em casa, que escapou da derrota no final e foi dominado boa parte do jogo, Criciúma fora de casa, e o de hoje. Tiro até o do Bragantino dessa lista, mas em que o Botafogo praticamente só criou perigo em situação de bola parada. Né? Tanto que não é coincidência, né? 2 gols do Bastos, 1 gol do Lucas Halter nesse período. O Botafogo tem tido mais dificuldade para construir com bola no pé, para dominar o adversário, para se impor dentro de campo. Acho normal também, tá? Acho que todo o trabalho vai passar por alguma oscilação, a sequência de jogos pesa, por melhor que seja o seu elenco, o desgaste pesa também. Então, não acho nada de outro mundo e nada para se preocupar. Mas entendo que é um momento em que o Botafogo não joga o melhor que já jogou com o técnico português. E tem a preparação também das equipes adversárias, né? Hoje a gente estava falando aqui do lado direito, que é velocidade. O treinador do Vasco duplicou a marcação praticamente e tirou esse espaço, por exemplo, do Luiz Henrique. Era o Luiz Henrique. Né?
né? Então, as equipes adversárias se preparam também. A gente costumava, na época que jogava, o treinador falou assim, opa, peraí, quem é o que está na frente? Vamos observar o que tem de bom, o que tem de ruim, onde a gente pode explorar, o que a gente tem que tomar cuidado. E hoje você tem departamentos, né, de análises dentro das equipes, com vários profissionais que identificam. Você tem na comissão técnica mesmo o cara que cuida da defesa, o cara que cuida do meio campo, o cara que cuida do ataque, bola parada, ou seja, tudo é minimamente detalhado. O treinador vem, pega, mastiga todos aqueles números, monta as estratégias, os posicionamentos com bola parada, sem bola correndo, defensiva, ofensiva, quando você tem a bola, movimentações, então, mais as estratégias, então fica muito mais complicado quando você se destaca. E o Botafogo, até a chegada do Arthur, não, quando o Arthur chega, ele muda muito a forma de jogar. Ele lembra muito, em termos de mentalidade, um pouco que foi para a Arábia, até esqueci. O Castro. Né, que é aquele português que cobra intensidade, que você percebe que não deixa o vestiário cair, que a voz está sempre lá no alto, passando confiança. E é natural essa queda, mas também os adversários tentando anular os pontos fortes. Né? Eu acho que o fator desequilibrante no Botafogo nesses últimos meses se chama Júnior Santos. Quando ele está em campo é diferente, o Botafogo é diferente. Ele consegue trazer algo que acaba influenciando o posicionamento de toda a equipe e do adversário também. E hoje só não foi titular muito por conta de uma questão física, né? Estava retornando hoje. Eu acho que o Botafogo, desde a vitória contra o Grêmio, ele consegue os 3 pontos, ele vem em queda de rendimento. É um time que teve um pico de jogo coletivo de uma maneira rápida com o Arthur Jorge, e acho que até um time bem completo taticamente, e a oscilação é natural. Sequência de partidas, lesões. O Botafogo hoje não tinha, por exemplo, Savarino, não tinha Jefinho. Poderiam ser jogadores para balancear mais esse ataque do Botafogo ali pelo lado esquerdo. Aí ele tem que vir de novo com o Tietê, sendo um meia pela esquerda, que vem um pouco mais por dentro e tenta abrir o corredor para a ultrapassagem do Cuiabano. E aí fica muito dependente do Luiz Henrique. Só que do outro lado, você tem o Esturo também, como o Zé falou. O que fez o Rafael Paiva? Dobrou os laterais. Vitor Luiz e o Lucas Piton, né? E aí, por dentro, não conseguiu ter a aproximação que a gente viu na última partida, né, contra o Red Bull Bragantino, entre Eduardo e Tiquinho. Aí o Botafogo foi um pouco mais previsível com bola, mas é uma equipe que tem toda a qualidade, jogadores chegando para retomar o nível. O Arthur Jorge falou aí sobre a arbitragem do lance do Hugo Moura com o Tietê. E então, Leonardo Gaciba também chega aqui ao nosso Sport Center para falar justamente deste lance que o treinador do Botafogo pontuou aí na sua entrevista coletiva. Tudo bem, Gaciba? Seja bem-vindo. Beijo para você. Boa noite. Olá, amigos. Um grande prazer estar com vocês aqui. Eu acho que foi a jogada mais, digamos, polêmica da partida, né? A gente fazendo um apanhado geral do jogo, foi um jogo chato de conduzir, né? Um jogo difícil para a arbitragem. Foram 36 faltas, 13 cometidas pelo Vasco e 23 cometidas pelo Botafogo. E essa que a gente já está olhando aí, né, que foi a falta mais forte, né? O árbitro não percebeu em campo esse movimento do jogador, né? Realmente, né, não conseguiu perceber dentro da partida. E depois, quando a gente dá uma observada no replay, a gente vê que o Hugo realmente, depois de chutar a bola, ele tem um movimento continuado com a perna. Ele segue o movimento e atinge a canela do Tietê, né? Na minha opinião, esta é uma entrada, mesmo que ele tenha jogado a bola anteriormente, ela é uma entrada temerária, né? Uma entrada temerária, que deveria ser punida com tiro livre direto e com cartão amarelo. Por que ela é temerária e não é jogo brusco grave, né? A questão da intensidade e o contato que foi feito com a parte lateral do pé, né? Então não é aquele uso de força excessiva que se caracterizaria, né, pelo cartão vermelho, a expulsão. E para mim, até o árbitro de vídeo age corretamente ao não chamar o Ramon Abate para uma revisão à beira do campo, né? Só que isso transforma completamente a jogada, porque o Botafogo não tem a falta marcada a favor e o Hugo não recebe o cartão amarelo, que na minha opinião, né, seria a conduta correta, né? Vê que ele chuta a bola e ali os mais experientes podem falar, dá para frear, né? Depois que chuta a bola, dá para frear esse movimento aí para não ter um impacto contra a perna do jogador. No campo foi difícil porque o Tietê fica em pé
por alguns momentos ele fica em pé e posteriormente que ele sente e tem a queda, né? Mas para mim a decisão correta aí seria tiro livre direto e cartão amarelo, mais um, além dos 7 que foram aplicados durante a partida. Muito bem, Gaciba. Obrigada por estar conosco, trazendo aí os esclarecimentos deste lance que foi levantado ali também pelo Arthur Jorge e durante o jogo também levantou certa polêmica. Não, eu sei que a gente tem que ir pro paro. Quando você entra e faz esse tipo de coisa, você entra para machucar o jogador. Isso é maldoso. Ele foi maldoso no lance. Isso aí, então tem que quebrar a perna do jogador para poder tomar cartão vermelho. No brasileiro, o Campeonato Brasileiro está virando rotina isso, né? Quer dizer, só tem vermelho quando você quebra o nariz, abre o supercílio. Infelizmente, eu como um jogador e conhecedor da matéria, discordo dessa marcação do amarelo. Mas, beijo no coração, viu, Gaciba? A gente tem que ir embora. A gente tem que ir para a entrevista. Desculpa, Gaciba. Se o Gaciba quiser arrematar, é que o Paiva já estava chegando na sala de coletiva. Beijo, Gaciba. Beijo, Gaciba. Obrigada. Então é isso, o Zé Elias meio que deu um tapa na cara do Gaciba, né, nesse finalzinho, mostrando que a arbitragem, esses caras são muito corporativistas, eles nunca vão falar contra um parceirinho de arbitragem deles. Dizer que isso aí não foi pela vermelho, que a arbitragem e o VAR acertaram, é uma canalice sem tamanho. Aposto que isso vai acontecer igualzinho no Sport TV com o Paulo César Oliveira. Vai dizer que não houve erro e tudo mais, mas pô, as imagens não mentem. O Tietchan tá com a perna rasgada, teve que tomar ponto, porque teve um rasgo gigantesco na canela. Isso aí qualquer um sabe que não foi um lance acidental. Ele foi pra quebrar, ele vai na maldade. E aí o Botafogo prejudicado mais uma vez, teria com 20 minutos do primeiro tempo um jogador a mais. Se ele leva ao menos um amarelo, ele levaria outro amarelo. No primeiro tempo ainda seria expulso. Mas essa é a arbitragem brasileira que dizem que não tem nenhum motivo para se levantar suspeita contra ela. O Botafogo jogou mal. Arthur Jorge, na minha opinião, poderia ter mexido um pouquinho melhor no segundo tempo. Tinha poucas opções no banco, eu sei, mas poderia mexer melhor no segundo tempo. Será talvez não colocando tantos volantes, em vez de um deles poder colocar o Hugo como um ponta ali para dar correria, cruzar a bola na área, como ele sabe fazer. Teria aí uma chance de, como foi, após levar o gol de empate, ter saída para o ataque. A gente ficou sem saída para o ataque, com 4 volantes no meio, e só o Romero e o Júnior Santos na frente, e prejudicou um pouco o Botafogo. O Vasco segurou o empate no final, como um bom time que briga para não cair, como um bom time fraco, mentalidade pequena, jogando em casa, num clássico, segurou um empate no finalzinho. O Botafogo mereceu o empate, não pelo contexto geral do jogo, porque essa expulsão mudaria a história do jogo, mas pela atuação ruim, não merecia muita vitória não. Mas ainda assim foi prejudicado pela arbitragem. Se tivesse tido essa expulsão, ganharíamos o jogo totalmente. Totalmente ganharia o jogo. E com 20 minutos de jogo no primeiro tempo, o Vasco teria que abdicar algum centroavante, algum atacante, se fechar mais, seria um ataque contra a defesa durante quase todo o jogo. Mas é isso aí. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, comente aqui, se inscreva no canal, curta o vídeo para ajudar a gente no engajamento. E Saudações Alvinegras, tamo junto, um abraço.